o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 144 diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Senhor, o que é o homem para que dele tomes conhecimento, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, esse é mais um salmo de quem? Davi. Tem uma coisa intrigante nos salmos de Davi. Tem algo que é marcante e a mim intriga. É sempre a maneira como Davi lida nos seus escritos, que também são cânticos, né? Na maioria cânticos, a maneira convicta com que ele fala com Deus. Aquela forma que ele fala sem dúvida, sem oscilação. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. É aquela convicção plena de um homem que sabe do que está falando daquilo que ele tem conhecimento, não é aquilo que ele ouviu falar, é aquilo que é uma experiência própria. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada que sustente mais as nossas vidas que uma experiência própria. Quando pessoas que têm experiências próprias não apenas servem um Deus de ouvir falar, quando elas têm as marcas das experiências em si mesmo e elas tropeçam na sua caminhada, essas nunca mais serão nada. Não tem como. Eu tenho as minhas experiências, são muitas. Deus teve misericórdia, eu trilhei caminhos que eu estive, no lugar certo, na hora certa. Eu tenho uma experiência de um arrebatamento, eu tenho experiências de coisas sobrenaturais que eu falo ainda, mas como você vai explicar o sobrenatural? Eu tenho experiência, e essas coisas marcam. Quando o Espírito Santo traz essas coisas à sua memória, caramba, parece que você está nascendo de novo. É uma coisa impressionante, aquilo te sacode. Imagina, eu já conversei com anjos, então alguém vai chegar para mim, não sei, eu nunca vi um anjo, tal, eu não sei como é que é esse negócio. Mas eu sei. Amém, irmão? Eu sei como é que é esse negócio. Não, mas anjo existe mesmo? Amigo, pode acreditar, existe. Porque você tem experiência. Muitas pessoas, até dentro da igreja, irmão, não vou nem dizer aonde eu ouvia certas coisas, senão você vai achar que é perseguição. Não é perseguição, é fato. Não, eu nem sei se anjo existe mesmo. Quem já viu? Já escutei isso dentro de igreja. Não, as pessoas falam de anjo. Quem já viu? Não, mas a Bíblia diz, não sei, né? Imagine esse tipo de gente, esse tipo de gentalha é que está ocupando espaço dentro das igrejas muitas vezes. Irmão, anjo, é redundante e tolo eu dizer aqui anjo é real. Poxa, se você for chamado para restauração, no mínimo você crê num bocado de coisa, senão Jesus nem chamaria, passaria pela tua porta e diria, aqui mora um louco, eu vou embora, nem bateria na tua porta. Se Jesus te chamou, é porque você crê em anjos, você crê no Espírito Santo, você crê no Pai, no Filho,
você crê no sangue derramado, senão ele não teria te chamado. A obra aqui é uma coisa impressionante, né? Esses dias um irmão estava falando assim comigo, engraçado, fica todo mundo querendo ajuntar gente, reunir pessoas, campanhas, correntes, enquanto isso o pastor está pregando e expulsando gente da igreja. Eu falei, pois é, cada um anda no seu ministério, né, meu irmão? Tem gente que quer juntar pessoas, Jesus aqui me mandou espalhar, eu vou espalhar, mas tu é cara de pau, tu vem aqui fazer o quê? Eu chicoteio, eu digo, irmão, toma vergonha, e pá, vem os profetas e pá, mas no dia seguinte tu volta, vai ver que tu é muito bom mesmo. Só pode ser muito bom, irmão, que vim nesse lugar pela segunda vez, eu já estou dizendo, aquele cara é bom. Não é possível. Porque aqui logo de cara, pisou aqui, a marreta já está descendo, o chicote está ecoando, não gostou, tchau. Olha o tamanho da porta, quanto mede a porta? 4,5. Eu acho que é uma das maiores portas de igreja que Jesus levantou nos últimos tempos. Mas, quer verdade? A verdade está aqui. E olha, irmão, está aqui mesmo. Está aqui mesmo. E aqui Jesus tem mostrado coisas tão incríveis que soam até como loucura. Não é? Mas o que para o mundo é loucura, para os salvos. Eita glória! É poder de Deus. Imagina uma loucura dessa, Moisés chegando e me entregando o cajado dele com que ele reinou na terra. É loucura. É loucura, irmão. Imagina você, Malaquias chegar aqui e o anjo falar com Malaquias. Eu estou falando de Malaquias. Dá para você acreditar nisso? Ou você... Não, peraí, pastor, essas coisas não tem gente viajando, não, irmão, estamos viajando e muito no reino do Espírito. É muita viagem, e é bom que tu nem precisa no guichê comprar, não precisa nem de passaporte, vaza mesmo. Vai galáxia fora no reino do Espírito. Malaquias entrar nesse lugar, peraí, mas pastor, como assim? Malaquias voltou do céu? Mas a Bíblia diz que os mortos não voltam nessa dispensação, não voltam no corpo carnal, amém, irmão? É isso que a Bíblia diz. É bom você sentar no banquinho e aprender com quem Jesus tem tido misericórdia para ensinar. Presta atenção, muita atenção, porque lá no Monte da Transfiguração, desceu, pisou no monte, Moisés e Elias. Então, antes de criticar, vai orar e peça ao dono, ao Todo-Poderoso, aquele que é a verdade, para te passar a verdade. Senão você acaba criticando o que é certo, e quem critica o que é certo, faz que nem Pedro, tu nunca me lavarás os pés, então tu não tem parte comigo. Cuidado com as suas convicções, porque só existe um mestre, e ele se chama Jesus Cristo Todo-Poderoso. Esse é o mestre, esse é Senhor da glória. Irmão, quando eu falo no nome de Jesus, me dá uma coisa por dentro, que por pouco eu não me jogo no chão para adorar. Eu não sei o que você sente quando fala. Jesus para mim é uma emoção. O nome Jesus Cristo, ele me queima por dentro. Ele me queima, é uma coisa muito viva. Eu não sei o que é Jesus para você, irmão. O que significa esse nome? Te reporta aqui quando você ouve e fala assim, Jesus Cristo. O que você sente? Irmão, eu por pouco, sei lá, eu me desmancho, eu por pouco não consigo ficar de pé, é uma coisa que ferve, como se houvesse um eixo central dentro de mim, isso ferve, simplesmente falar o nome Jesus Cristo. Eu sou apaixonado, eu sou louco, eu sei lá, eu quero adorar esse nome. Isso não é o primeiro amor. O primeiro amor era coisa de criança. Isso foi o que aconteceu agora. Cada dia que passa, mais cresce o nosso amor por Jesus, porque mais entendemos quão grandes coisas fez Ele por nós. Mas tem gente que nem leva Jesus a sério, nem valoriza estar num lugar desse. Mais de 1 hora de culto já. Ninguém pediu teu dinheiro.
ninguém te enganou, ninguém te extorquiu. Irmão, ó o livro ungido, irmão, eu tenho uma campanha, tem um kit aqui que vai abençoar a sua vida. Mentira, o kit que eles vendem vai amaldiçoar, vai desgraçar a tua vida. Aqui não tem isso, irmão. Aqui ninguém está preocupado com o teu dinheiro, mas é claro que eu sou um cara esperto. Estou preocupado com algo que vale muito mais. Estou preocupado com o teu sangue. Ainda hei de ver o teu sangue no altar de Jesus Cristo. É essa a realidade. Então, irmão, veja bem, Davi, não, deixa eu falar de novo, já é Jesus, amém. Você pode imaginar Malaquias chegando aqui dentro, olhando para você, e dizendo, esse povo aí, o anjo dizendo para Malaquias, esse povo aí, Malaquias, é o que vai cumprir o desfecho da tua profecia. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar Moisés chegar para mim, admirado, pegar o cajado dele, o símbolo do cajado dele que está com ele, e ele diz assim, eu nunca pensei que eu fosse passar esse cajado adiante. E passou para mim. E ele fica me olhando muito admirado. Não fui eu que tive essa visão, não. Foi um profeta do ministério. Mas o Espírito Santo tatuou ela de tal maneira que eu vejo nela os detalhes que o profeta não viu. Eita glória mesmo, irmão. Eita glória. Meu Deus, eu vejo nela os detalhes que o profeta não viu, de tão claro que quando o homem falou, ela se abriu para mim. E Moisés ficou super admirado, porque ele não acreditou que fosse surgir na terra um outro homem semelhante a ele. Sabe por quê? Porque ele conheceu no profundo a sinceridade do próprio coração dele, e ele achou que nenhum outro homem seria tão sincero quanto ele. Por isso ele ficou muito admirado. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, eu sou profundamente apaixonado por Jesus Cristo. Profundamente, sou profundamente apaixonado pelo homem de Nazaré, profundamente. Se o que ele me disser, eu não penso duas vezes, eu não titubio, eu não oscilo. O que o Senhor me disser, se ele me disser, está vendo a igreja, está bonita, está tudo tranquilo, tudo arrumado, agora vaza daí, sai fora. Irmão, estou largando tudo, porque para mim o obedecer supera qualquer sacrifício. É isso que tem na minha vida. Você pode imaginar que esse ministério tenha impactado tanto aqueles que já partiram para o céu, que eles estão lá no céu ouvindo notícias das obras na terra e sentiram e pediram permissão de vir ver de perto? Dá para você acreditar que nesse ministério todos os apóstolos já sentaram aqui? Aí tem uns que dizem assim, não, peraí, isso não está parecendo espiritismo? Não, isso está parecendo que você precisa de libertação, só isso. Está parecendo que você não adquiriu conhecimento, está parecendo que você fechou Deus dentro de uma caixinha de fósforo, dentro das suas próprias doutrinas. Isso que está parecendo. Tem pessoas limitando a Deus no que Ele nunca disse que se limitaria. Tem pessoas dizendo que Deus não pode fazer o que Ele nunca disse que Ele não faria. É ou não é? Só porque a revelação é muito além do seu entendimento ou das suas ideias pré-concebidas, as pessoas acabam se matando porque não aceitam a glória da revelação. Dá para você imaginar o profeta Elias andando em nosso meio? Não é o profeta Elias andando em nosso meio? E que tal
o próprio Rei da Glória, Senhor do Universo, Criador dos céus e a terra, que prometeu: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou aí no meio deles. É demais para você, um simples profeta, andar em nosso meio? Que dirá de o próprio Filho de Deus, o Senhor de toda a glória, que morreu ao 3º dia, ressuscitou e disse: todo o poder me é dado nos céus e da terra, aquele de quem está escrito que todos os anjos de Deus o adorem. Dá para você imaginar o Senhor Jesus entrando por essas portas, sentando numa dessas cadeiras e dizendo: aqui eu me sinto bem. Não é para você imaginar uma coisa dessa, irmão? Eu vou te dizer uma coisa: essas coisas que muitos até aqui dentro, lá fora nem se fala, lá fora te apedrejam, te matam, mas aqui dentro muitos duvidam dessas coisas. São essas as coisas que têm feito de mim o homem que eu sou. Firme, constante, forte, nada me abala, nem os fatos da vida, nem perante os fatos da morte, nada me abala. Eu ignoro tudo, o meu caminho é de adoração. Nada me abala. Traficante já mandou recado, político já mandou recado, vizinhança já mandou recado. Irmão, balela, besteira. A convicção está aqui, ó. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Se somos adestrados por Deus, irmão, nunca perderemos nada. Só poderemos ganhar. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Que convicção de um homem! Irmão, se isso não estivesse escrito e talvez nós mencionássemos, as pessoas diriam assim: tá maluco? Dizer como é que é? Vamos dizer que não existisse a Bíblia e você tivesse tido uma experiência com Deus. Não existe Bíblia. Não existe Bíblia, não existe igreja, ninguém fala de Deus. Aí você teve uma experiência com Deus, você foi atravessar o vale de Jaboque e Deus se manifestou para você. Aí Deus conversa contigo, opera na tua vida, e aí você diz isso aqui: Ele é meu aliado, Ele é minha fortaleza, Ele é meu protetor, Ele é meu abrigo, e Ele a mim submete os povos. O que diriam para você? Tá maluco? O cara é louco aí. O cara atravessou o vale ali e chegou dizendo que Deus é aliado dele. Vê se pode. Que louco dizer que Deus se aliou a ele. E tu, irmão, o que tens a dizer? Deus é ou não é o teu aliado? Tu estás ou não estás de pé porque Ele te sustenta? Tu tens saúde não é porque Ele te concede? Esse mundo, essa selva de pedra, os leões, meu irmão, já deveriam ter te devorado, mas Ele levantou a sua mão e a terra se derreteu, porque Ele é contigo. Olha a promessa dele: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu crê nisso? Ele é ou não é o teu aliado? Tem medo de quê? Já pensou um exército com Deus aliado de si? Irmão, um exército que tem Deus aliado de si não precisa de armas. Mandaram lá Isaías: olha, chegou a hora de dar a luz e não há forças para que o parto aconteça. Intercede aí para o teu Senhor, quem sabe Ele tem misericórdia e veja as ameaças dos inimigos. Aí Deus, que era o aliado de Israel, disse o quê? Não se preocupem, eles não vão lançar nenhuma flecha nessa cidade. Nenhuma flecha. Então, não vão lançar nenhuma flecha? Então, soldados, soltem as armas, larga as armas, Deus está com a gente, é nosso aliado, ninguém vai precisar guerrear. Naquela mesma noite, saiu um anjo e matou 185.000. Quando Deus é teu aliado, meu irmão, Ele guerreia as tuas guerras, Ele peleja as tuas pelejas, Ele vai contigo, e você vai vendo, Ele passa contigo
e vai só deixando rastro da derrota dos inimigos e da desgraça de todos os povos que se levantam contra você. Mas o que me chama a atenção constantemente é a convicção de Davi. Mas por que Davi tinha convicção quando escrevia? Porque ele realmente conheceu os livramentos de Deus. Então, diriam alguns. Então, veja bem, Davi conheceu os livramentos de Deus. Eu não conhecia, eu não posso ter a mesma convicção de Davi. Não, meu irmão, veja bem. Você está aqui para saber que Deus é real, que Deus fez e que Deus faz. Então você pode ter sim a mesma ou maior convicção de Davi. Porque você crê no arrebatamento? Mas você conhece alguém que foi arrebatado? Talvez você seja uma pessoa que nunca tenha sido curada por Deus, nem tenha tido a necessidade de ser curado por Deus. Pode ser que você nem conheça alguém curado, mas a Bíblia diz, você crê? Então a sua fé, a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Eu não tenho que conhecer, eu não preciso saber que Deus impediu um exército de lançar uma flecha e depois mandou um anjo e matou 185 mil. Eu não preciso. Se eu conseguir ter fé e entender que Deus é supremo, não precisa estar aqui escrito nenhum tipo de derrota, nenhum tipo de estratégia divina, nenhum tipo de ataque, não precisa estar aqui escrito que o mar vermelho se abriu, que as pedras mataram, que as trevas fizeram, que a água transformou em sangue, não precisa estar escrito nada disso. Se eu tiver uma caminhada com Deus, eu saberei que Ele pode realizar além do que eu possa pedir ou pensar. Se você só conseguir pensar naquilo que está escrito, o teu Deus se resume na Bíblia. E aí eu vou te perguntar, isso é verdade? Não, teu Deus não se resume na Bíblia. O nosso Deus não. Ele é transcendental. E o que é ser transcendental? Tudo que você possa imaginar a respeito de Deus, Ele vai além. Tudo que você puder criar a respeito de Deus, Ele vai além. Ele está sempre, sempre além. Isso é a nossa fé. O que você faria no meio de um exército, no meio de uma arena, rodeado de leões e de tigres? O que você faria? Eu sei o que eu faria. Daria glória a Deus. Porque nenhuma folha vai cair da árvore se Ele não determinar. A convicção de Davi me mexe comigo quando eu vejo a firmeza com que ele escreve. Pode alguém ser livre de um leão? Nós temos relatos aí. Crianças foram jogadas em arenas. E o leão vinha e ajoelhava lá no pé da menina e lambia os seus pés. Ficava todo mundo admirado. Menina poderosa. Não, nenhum de nós é poderoso. Poderoso é o nosso Deus. Esse é poderoso. O Senhor, deixa eu pegar aqui. Ele é meu aliado, a minha fortaleza, meu protetor. E eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Quer dizer, é uma coisa, esse verso 2 é uma coisa absurda. Verso 3, Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Ou seja, o que Davi está vendo? Deus está vendo como Deus, e Davi está vendo como Deus se achegou a ele e como Deus se interessou por ele, como Deus guerreou as suas guerras, como Deus o deu vitória, como Deus o exaltou, como Deus o livrou. E olha, o exército de Saul perseguia com desejo de morte, de sangue. Então Davi diz assim: quem é o homem para que tanto te interesses dele? Isso chamou a atenção de Davi. Isso chamou a tua atenção alguma vez, irmão? Chamou a minha, no começo da caminhada.
Todos nós somos passíveis de medos e temores. Eu costumo dizer que todos nós temos medo até entendermos que nenhuma ameaça é forte o suficiente contra quem serve ao Deus vivo. Enquanto você não entender isso, você tem medo. Tem pessoas, já foi mencionado aqui, tem pessoas que têm medo do diabo. Por quê? Porque simplesmente não entendeu a grandeza de Deus, não entendeu que Deus é o seu aliado, que Deus é o seu abrigo, é o seu rochedo e a sua fortaleza. Não entendeu. Davi coloca quem entendeu isso e depois ele diz assim: como é que é esse teu interesse pelo homem? Que tanto interesse é esse que tu tens pelo ser humano? Ao ponto de quê? Ao ponto de se tornar seu aliado, sua fortaleza, seu protetor, seu abrigo e submeter povos a ele. Você já entendeu o quanto Deus atenta para ti? Irmão, no começo da minha caminhada, eu tinha muitos temores. Ora, afinal de contas, podemos perguntar, né? Quem nunca teve medo do diabo? Quem nunca teve? Quem nunca teve medo do diabo? Quantas vezes um quarto escuro lá, você tinha alguma coisa para fazer e você não fazia? Não, lá não tem luz, eu não vou não. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Quantas vezes aconteceu na vida de um monte de gente? Só pelo fato de você não poder acender uma luz, você tinha medo, mas você sabia que pessoas lá dentro não tinham. Você tinha medo de coisas sobrenaturais. E muitos aqui ainda têm. Sabe por quê? Porque a sua confiança na guarda de Deus ainda não é plena. Enquanto você tiver medo de um ambiente escuro, irmão, significa que a sua confiança ainda não, a sua fé, a sua confiança, o seu entendimento da realidade de Deus, isso ainda não aconteceu como deveria acontecer. E sabe por que você está ouvindo isso? Para você poder lutar contra isso. Vencer. Porque o diabo só tem uma arma contra nós, só uma. O diabo é um cara armado até os dentes. Não, o diabo só tem uma arma contra o ser humano. É o medo do próprio ser humano. E quando se trata de crente, então, nem se fala. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O que vai acontecer? O diabo vai fugir de vocês. Então, qual é a ordem? A ordem não sou eu temer ao diabo, a ordem é o diabo temer a mim. Quem tem medo de quem? É o diabo que tem medo de nós, é o diabo que tem medo da igreja, porque Jesus Cristo anda no meio da igreja, no meio do candeeiro de ouro. A igreja é luz do mundo, o diabo é trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Com quem está a vitória? Com quem está a glória? Com quem está o sustento? Com quem está a vitória? Mas quando a sua mente não te deixa confiar totalmente, aí você abriu uma brecha para o diabo ficar pegando no teu pé, te irritando, te amedrontando, brincando na tua vida, rodeando a tua história. Quando você se levanta com todas as forças, aí acabou para ele. Quando ele vê que você entendeu que você é maior que ele, você entendeu. No começo eu pregava e dizia assim: eu sou maior que o diabo. As pessoas: como assim maior que o diabo? Claro que somos. Jesus Cristo morreu por quem? Pelo diabo ou por nós? O diabo nem chance de voltar tem. E nós muitas vezes pisamos na bola e Jesus nos deu a chance de voltar. E se nós pisamos na bola e Jesus nos deu a chance de voltar, é porque verdadeiramente nós somos muito importantes, muito preciosos. Você precisa entender isso. Davi pergunta: Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento, ou seja, para se importar com ele, e o filho do homem para que por ele tu te interesses? Quem é o homem? Irmão, no começo, quando eu tinha os meus temores, não vou nem dizer temores, eu tinha os meus pavores,
porque toda a minha família foi de terreiros de macumba, umbanda, quimbanda, espiritismo, e eu ouvi as mais horrendas histórias das façanhas do diabo, com as quais essas histórias eles prendiam as pessoas dentro do espiritismo, todo mundo era apavorado. Eu ouvi as mais incríveis histórias das façanhas, dos prodígios de Satanás. Eu tinha motivos de sobra para ter medo de um monte de coisa, e foi assim que eu cheguei na igreja, cheio de pavores, até medo de raio eu tinha. Já viu as pessoas que andam e têm medo de um raio cair na sua cabeça? Até isso eu tinha. Agora, meu irmão, pode trovejar à vontade, se possível até sirvo de para-raio. Por quê? Porque você caminha e vai entendendo. E o que eu entendi? Um dia no meu canto, falando com Jesus dos meus medos, dos meus temores, achando que aquilo não é normal. Tem gente que tem pavor de cachorro, tem gente que tem pavor de qualquer coisa. E eu achando que aquilo não era normal, não tinha justificativa, todo no meu cantinho, e o Espírito Santo começa a trabalhar. Quando você vai para o teu canto falar com Deus, você dá a chance de Deus falar contigo. E a palavra de Deus, quando vem, transforma tudo em nós, irmão. Dê tempo para Deus. Vai para o teu cantinho falar com Jesus. E ali no meu canto, o Espírito Santo diz assim: Ele morreu por ti. Você acha que Jesus morreria por ti para que um raio caísse na tua cabeça? Tem lógica dentro da tua mente que o Filho de Deus morra por ti e um raio interrompa a tua história? Não é Ele que comanda todos os raios e decide aonde cada um vai cair ou não? Eu falei: mas não é verdade? E quem não tem medo de bala perdida aí? Eu tinha pavor. Sempre morando nessa favela aqui disfarçada de bairro. Isso aqui para mim é uma favela. E as pessoas dizem: tu não pretende mudar não? Eu falei: não, porque eu sou servo de Deus e eu não tenho livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio eu já cancelei. Eu só faço uma coisa: é obedecer a Jesus. Para mudar daqui, só Ele mandando. Todo mundo, você pode ter medo de bala perdida, né? Aqueles estampidos que faz tremer por dentro. Você pode ter medo, mas uma coisa eu te garanto: Jesus Cristo não morreu na cruz por ti, para deixar que uma bala perdida interrompa a tua história. Ele traçou um plano na tua vida, Ele escreveu a tua história, e ninguém, nem nada vai interromper a história que Ele escreveu a teu respeito. Isso tem que ser algo processado no teu entendimento, essa convicção aqui. Davi pergunta: por que tu te interessas pelo homem? E eu dizia: Deus, por que tu morreste na cruz pelo homem? Eu não entendo. Qual o interesse que tu tens nisso, de morrer pelo homem? Por que tu morreste pelo homem? O quanto vale um homem para ti? E o Espírito Santo diz: tu nunca entenderás. Tu nunca entenderás o teu valor para Deus, tu nunca entenderás. Por isso eu digo: não inventar arma para me matar, porque o valor que eu tenho para Ele é tanto, mas é tanto que nem eu mesmo entendo. Dá para você imaginar Deus enviar o seu filho para morrer por você? Quem é você para merecer isso? Eu não sei quem é você, você mesmo não sabe quem é você, mas Deus olhou, sabe quem é você e decidiu que você valia a vida do seu próprio filho. Loucura. Nunca haverá uma loucura maior que essa, nunca haverá uma declaração de amor e uma loucura de amor maior do que essa, de Deus pegar o próprio filho e dar para morrer por alguém. Vai, me diz que você entende isso. Me diz que você sabe explicar isso.
Quando você se olha no espelho e se vê como eu me vejo, um trapo, um resto humano, que o Filho de Deus venha morrer por mim numa cruz, me dá poder sobre as obras das trevas. Antes, quando se falava nos Exus, nos demônios, nas pombagiras, nos tranca-rua, a gente tremia. Hoje, quando nós falamos, quem treme são eles. Imagina o valor que você tem para Deus. Davi pergunta aqui, ó. Ele pergunta, que é o homem para dele tomares conhecimento, ou o filho do homem para que por ele tu te interesses? Meu irmão, valoriza o que você é, porque seja o que você achar que você é, Jesus morreu por ti. Você tem valor. Um valor tão grande que nem mesmo você sabe. Você é uma joia rara para Deus. Ainda que você mesmo se veja como um trapo, Deus te vê como uma joia rara. Valorize, irmão. Joga tudo para o alto. Entra na estrada das pegadas de Jesus e o viver é Cristo e morrer é lucro. Acabou. Tem mais nada para fazer nessa vida não, irmão. O que você quer dessa vida? Jogar futebol? Curtir as praias? Pegar o windsurf? Nessa vida, meu irmão, nós só queremos uma coisa: servir a Jesus Cristo naquilo que Ele nos ordenar nesse mundo, cumprir a nossa missão e parti, deixando tudo para trás. O homem é semelhante a um sopro. Davi continua, ele faz essa pergunta: que interesse tu tem no homem? Aí ele diz: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Já viu uma sombra que passa? O sol vai ali, a sombra, acabou. O homem é semelhante a um sopro. O que é um sopro? Acabou. Assim é a tua vida na terra, irmão, como um sopro, como uma sombra que passa. É um tempo curtíssimo. Para de se iludir com a vida. Usa esse sopro que é a tua vida, esse momento curtíssimo de uma sombra, e entrega no altar de Jesus Cristo. Entrega por completo, irmão. Não deixa nada, não deixa que um trabalho granjeie o valor da tua alma. Porque eu já ouvi, você também já deve ter ouvido, pessoas dizendo assim: não, cara, mas tu vai largar o trabalho por causa de igreja? Tu vai largar o trabalho por causa de seminário? Seminário tu faz depois. Primeiro é o trabalho, porque primeiro é o nosso sustento. O meu sustento vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E o seu vem de quem? Vem do teu salário? Não, meu irmão. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho, mas nós encontramos o altar de Deus. Tem gente que não entende o valor do altar de Deus. Jesus diz lá em: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Olhai para as aves do céu, que não tecem, não fiam, não guardam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim alimenta as aves e sustenta a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá e alimentará muito mais a vós, homens de pequena fé? Eu digo uma coisa para você, meu irmão: eu não sou um homem de pequena fé. E você ainda é um homem de pequena fé? Homens de pequena fé, meu irmão, é 1 ano de igreja, no máximo 2. Isso talvez fora da restauração. Aqui, você com 3, 4 anos, você já tem que estar abrindo a camisa e dizendo assim: diabo, vem, estou te esperando. Quando o traficante te mandar recado: eu não quero isso, não quero aquilo, que eu mando no morro, você tem que dizer para ele: manda nada. Jesus Cristo vive, então quem manda é Ele.
Me mostra a lápide escrito, aqui jaz Jesus Cristo, Filho de Deus. Se alguém me mostrar uma lápide escrito, aqui jaz Jesus Cristo, Filho de Deus, aí eu não tenho mais nada para dizer, mas enquanto a lápide não existir, quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Isso, meu irmão, é convicção. Davi não chegou onde chegou, não foi o que foi, não é o que é, não é à toa, é porque ele tem história. A convicção desse homem me deixa impressionada, e mais impressionada não só em tudo que ele fala, mas mais impressionado quando ele canaliza as suas palavras para a adoração. Ali ele me deixa extasiado. E aqui nesse salmo também, ó, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Mãos e dedos, é muito adestramento, né? Ele poderia ter dito, adestra minhas mãos. Não, ele entra em detalhes. A mão como um todo, mas os detalhes dos dedos, ou seja, o adestramento de Deus é algo micro, muito detalhado. Quem é adestrado por Deus, meu irmão, não perde batalha. Não tem como perder batalha. Verso 2, Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e junto dele me abrigo, Ele a mim submete os povos. Ele é meu aliado. Então, o que eu investi com Ele como meu aliado, eu saio vencedor. Se Ele é minha fortaleza, significa que nenhum mal poderá me suceder, nem praga alguma chegará à minha tenda. Ele é o meu protetor. Se Deus te protege, quem pode te atingir? Agora, não vai adiantar você ler isso aqui e voltar para casa do mesmo jeito. Se recuse, meu irmão. Se recuse voltar para casa do mesmo jeito. Se recuse. Diga, Deus, não me deixa sair daqui do jeito que eu entrei. Porque a promessa já está dada. Mas quem se apossará dela? Porque Deus te dá a promessa, mas não te obriga a se apossar dela. E eu junto dele me abrigo. E os povos acabam submetidos àquele a quem Deus tem investido para guardar e proteger. Irmão, você tem ouvido muitas coisas nesse ministério, muitas palavras, muitas coisas, muitos estudos, mas uma coisa é certa, nenhuma covardia você ouviu aqui, nenhuma dúvida você tem ouvido aqui, nada que ponha em dúvida a grandeza de Deus, o seu socorro, e para que você creia, eu tenho exposto a minha própria vida. Tenho falado coisas nesse púlpito que você jamais ouvirá em outros púlpitos. Nunca ouviu, nem jamais ouvirá. Porque foi assim que Jesus me ensinou. Pode apostar a tua vida como exemplo. E assim eu fiz. Já apostei a vida dos meus filhos. Uma vez eu conversava com um rapaz ali, do outro lado ali, ó, sentado naquele murinho ali, que aquele murinho ali é antigo, tem décadas ali, sentado ali naquele murinho, um rapaz dizia assim, não, eu queria largar o espiritismo, mas eu tenho medo, porque os espíritos dizem que se a gente largar, que eles vão cobrar. Eles ameaçam até os nossos filhos. E eu falei assim, pô, rapaz, você quer sair do espiritismo? E ele olhou assim e falou assim, poxa, mas e meu filho? Eu falei assim, se você disser que quer sair do espiritismo, eu aposto o meu filho no lugar do seu. Basta você me dizer que quer sair. Eu aposto o meu filho no lugar do seu. E ele não saiu e morreu no espiritismo. E você aposta o seu filho? Deus é teu aliado? Ele é o teu refúgio? É a tua fortaleza? Eu aposto o que eu quiser apostar, porque sei que perder para mim é impossível. A Bíblia não diz que eu sou vencedor?
Ela diz que eu sou mais do que um vencedor. Por aquele que me amou, ainda que eu não entenda. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que você entende, irmão? É isso que a Bíblia diz. Mas você aceita isso? Porque uma coisa é a Bíblia dizer e outra coisa é você aceitar. Teve muitos casos aqui no começo do ministério. Um deles eu acho fantástico, em que o profeta virou para uma pessoa e falou assim: você, Deus está dizendo, por que você insiste em se condenar naquilo que Ele já te perdoou? Então Deus oferece as coisas, mas a pessoa não aceita. Acabou o culto, a pessoa veio conversar comigo: não, que eu fiz um aborto e eu não consigo me perdoar. E eu não entendo que Deus tenha me perdoado. Ora, a Bíblia não diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça? Eu falo: eu sei, eu já li isso várias vezes, mas eu não consigo aceitar. Então está negando a palavra. Se está negando a palavra, para você não tem solução. Hoje é desviada. Fazer o quê? E teve uns 3 casos desse no ministério, exatamente 3 casos, consequência de aborto, e a pessoa não aceitava o perdão. Ou seja, Deus te propõe muitas coisas, muitas situações, mas não te impõe a aceitar o que Ele quer te dar. Você tem que aceitar por livre-arbítrio. É você que tem que decidir. Eu decidi, não quero viver se não for para servir a Jesus Cristo. E você, o que você decidiu da sua vida? Irmão, eu passei bons momentos nessa vida, para não dizer maus. Padeci com história de trabalho, padeci com dificuldades nessa vida. Padeci mesmo, ralei muito, graças a Deus. Ralei, sofri. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu orava. Eu dizia assim: Jesus, não me abre nenhuma porta de emprego que vá me afastar de Ti. E aí? Você faria isso também? Eu tive os piores empreguinhos, mais ralé. E hoje, qual é o meu emprego? Abre mão das coisas do mundo pelo reino, que tu vai ver que vale a pena. Depois você vai dizer: sabe o quê? Eu faria tudo de novo, Jesus. E sabe por que Deus tem tido misericórdia nesse lugar? Porque tem uma história, irmão. Ninguém cai de paraquedas, não. No reino de Deus nós temos que formar uma história. Pegando as pedradas, pessoas até muito chegadas dizem assim: não, cara, tu vai para seminário fazer o quê? Vai primeiro, termina esse curso tal. Eu fazia curso de inglês. Pega o teu diploma, depois que a tua vida estiver estabilizada, aí tu vai servir a Deus. A igreja vai estar lá do mesmo jeito. Para que essa precipitação de largar tudo e ir para um seminário? Porque Jesus falou que é agora. Não, mas eu não entendo o que Jesus tenha falado. Eu falei: nem nunca vai entender. E você está vivendo o que os outros entendem ou aquilo que você sabe que é verdadeiro? Você sabe que há um Deus vivo? Escuta isso. Tem gente que diz assim: eu sei que há um Deus vivo, então por que quando tu quer ouvir o que é correto, tu procura homens e não Deus? Se há um Deus vivo, então há um Deus que fala, irmão. Eu aprendi isso. Se há um Deus vivo, há um Deus que fala. E Ele que dita as regras. Ele pode dizer: Abraão, fica aí que eu vou te abençoar. Ou então: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para tal lugar. Lá eu falo contigo, lá eu te abençoo. Mas se eu posso ficar aqui? Não, eu quero lá. É assim que Deus faz. Ele dá a direção. Ele cita as regras e vamos trilhando. Agora, irmão, se você veio por evangelho e está esperando um caminho de flores e pétalas perfumadas, esquece, porque o evangelho verdadeiro não tem rosas a não ser após a morte. Lá é que nós vamos colher rosas. Aqui
É uma leve e momentânea tribulação. Não é isso que diz a Bíblia? Então, por mais que seja leve e momentânea, ainda assim é uma tribulação. Então, meu irmão, confia, veja se a sua vida está realmente confiante. Sabe? Do que você tem medo? E eu tenho certeza que tem gente aqui dentro que está com medo de alguma coisa. Porque essa é a insistência do Espírito nessa noite. Por que temes? Como Jesus disse para aquela mulher, por que choras? Ainda não tens fé? Muitos choram porque não têm fé. Jesus pergunta, por que tu choras? Porque ainda não tens fé? Aquela mulher, a sunamita, né? Que o filho morreu. Quando o filho morreu e o marido disse para ela, vai tudo bem contigo? O que ela disse? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o menino? O que ela disse? Vai tudo bem. E o marido disse, por que tu estás chorando? O que ela disse? Não, o marido não fez essa pergunta. Por quê? Porque ela não estava chorando. O que ela estava fazendo? Albardando o seu jumento para ir atrás do profeta. Mas Jesus perguntou para uma mulher, por que tu choras? Ainda não tens fé? Mas aquela mulher que o filho morreu não chorou, porque ela tinha o quê? Fé. Quando Eliseu avista de longe, não é aquela sunamita? Vai ver o que ela quer. A mulher passa por Eliseu, se joga nos pés, passa por Geazi, se joga nos pés de Eliseu. Eliseu pega o seu bordão, vai lá, coloca sobre o menino para que ele ressuscite. Geazi foi e voltou, e a mulher está lá. Eu não te deixo. A minha fé está aqui, não adianta, qualquer um pode ir lá. A minha fé não me diz que alguém vai lá resolver, é você que vai resolver. Vamos lá. Eliseu chegou lá, fez o que nós já sabemos, está aqui o teu filho. Um filho morre, um filho ressuscita. Se houve lágrimas ali, foi lágrimas de emoção, de alegria, porque quem tem fé não fica num canto chorando, não. Com autopiedade. Eu tenho um Deus que é o meu aliado. Vou ficar com autopiedade de quê? Ainda que um exército se acampe contra mim, eu posso estar diante de uma chuva de pedras, pancadas, chicotadas, eu posso todas as coisas, até angústias e aflições, naquele que me fortalece. Não importa, irmão. Ele é o nosso aliado. Isso tem que penetrar em você, irmão. Se você entender como é que eu ando na rua, sabe como é que eu ando na rua? Eu vou te mostrar como é que eu ando na rua. Eu ando na rua assim, ó. E as pessoas dizem assim para mim, ainda mais aquele rapaz ali, ó, vive dizendo assim para mim, tu é engraçado, né? Tu fala sozinho, né? E eu digo para ele, você que pensa, não sou maluco para falar sozinho. É assim que eu ando, porque ele é meu aliado, ele está no meu lado, ele está comigo, ele está à minha volta, ele está por cima, ele está por baixo, ele está dentro de mim. E as pessoas me veem na rua cantando. Olha lá o cara, besta, cantando, sozinho, no meio da multidão, no meio do centro da cidade cantando. Eu não estou cantando para o vento, eu estou cantando para ele, que está do meu lado, andando comigo. E quanta gente já me disse, tu fala sozinho, né? Eu vejo o tempo todo tu falando sozinho. Eu digo assim, falando sim, mas sozinho não. Ele está com a gente, então não tenho medo de nada. Sabe o que você está precisando, irmão? Você que ainda tem medo de alguma coisa? Você está precisando não só entender, porque eu acho que entender você já entendeu, que Deus é o teu refúgio e fortaleza, que Ele é a tua sombra, a tua direita. Entender isso você já entendeu. Você está precisando é sentir isso. Eu sinto Deus andando comigo.
Irmão, você entendeu o que eu falei? Eu te falei que eu sinto Deus andando comigo. Sinto Deus. Você pode, nessa noite, eu creio que é um momento marcado por Deus. Você pode pedir: Deus, me deixa sentir que o Senhor está comigo. Isso vai mudar a tua história, meu irmão. E quantas vezes alguém vem diante de você para te afrontar e você sente: opa, não estou sozinho. Você ignora as afrontas, você dá as costas. Você sabe que nada pode te atingir. Quando eu digo nada, irmão, seja lança, seja flecha, seja faca, seja pedrada, seja tiro, seja o que for, nada pode te atingir. Você precisa entender que Deus está na sua vida e ter a convicção, a semelhança de Davi. Sem essa convicção, meu irmão, nenhum de nós irá a parte alguma. Porque, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Você espera a cura? Você espera o livramento? Você espera 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita? Você espera Deus fechar portas do mal, abrir portas do bem? É a fé que é o fundamento dessas coisas que você espera. Se tu creres, verás a glória de Deus. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Quando o Júnior estava louvando, eu não vi mais o Júnior. Ele foi tomado pelo um fogo quando ele estava louvando aqui na frente. Assim diz o Senhor: eu tenho uma unção e ela já chegou, diz o Senhor. Ela já chegou, diz o Senhor. Quando o Samuel estava tocando agora o instrumento, eu vi descer nesse lugar muitas águas, e elas vinham do céu, e elas se formavam na parede, desciam pela parede, e a parede já não mais existia, era águas, e toda a igreja foi envolvida nessas águas. Ainda quando o irmão Samuel estava tocando, já no finalzinho, uma luz muito forte encobriu toda a igreja, até aqui. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. A minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo e é poderoso, que é digno de honra, de louvor e adoração. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi o Senhor como um registro, e vi esse púlpito se transformar em um vaso pequeno. E esse vaso, na medida que o Espírito Santo mexia no Senhor, que é o registro, saía muitas águas. Chegou um ponto das águas se tornarem violentas. E a igreja estava no meio dessas águas. Eu vi a igreja toda, sem exceção, até aqueles que estão ouvindo pela internet, toda a igreja de Geração Jesus Cristo. As águas eram tão violentas que os irmãos caíram nas águas. E vi gente ser levada pelas águas. Mas vi gente também, alguns irmãos dando a mão aos outros irmãos que não estavam conseguindo ficar de pé. Tamanha era a violência que essas águas estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Rapaz, irmãos, louvado seja o nosso Deus, que é santo, soberano, e não há outro. Amém. Pedro, durante os louvores, irmão, eu via você em pé, com barba, e vi um anjo com a máquina, e ele vinha
fazia um pouco da sua barba. E Deus me deu uma palavra, filho. Ele quer um envolvimento maior seu com Ele nos louvores. Amém. A menina que está com a irmã Rose, eu vi, irmã, crescerem 2 asas nas costas da sua filha, ainda era pequena, mas foi isso que Deus me mostrou. Amém. Mestre, durante o louvor, caminhando dentro da arena, eu vi uma espada vinda do céu sem auxílio de mão, e essa espada tinha 70% dela banhado em sangue. E essa espada chegou na congregação e eu vi ela marcar algumas mulheres com um X. E a primeira que foi marcada foi a irmã Dayana. Depois eu vi marcar a irmã Luciana, a irmã Rosana, a irmã Elaine, inclusive a irmã Dominique. Eu não estou vendo ela, mas eu vi ela também ser marcada. Vi quando marcou também a irmã Cláudia. Eu vi quando essa espada marcou algumas irmãs da África, que eu não sei o nome delas. E essa espada, ela veio específica e marcou mulheres. Vi marcar a jovem Ketri também. E amém. Amém. Durante a palavra, mestre, eu via surgir aqui em cima um coração vermelho muito grande. E o Senhor foi pregando, pregando, pregando. Daqui a pouco eu vi aquele coração partir ao meio. E dentro dele tinha um diamante muito bruto. E esse diamante, ele brilhava muito e era entregue ao Senhor. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, Deus me deu uma visão com o irmão Marcelo, onde eu vi, irmão, as suas mãos como se fosse um gancho muito grande. E Deus me fez observar as costas da irmã Clara, do Marcelinho e da Maria Eduarda, a Duda. Elas tinham nas costas como um colete de ferro, com algo nas costas onde esse gancho alcançava. Depois eu via, quando eles saíam daqui, era como se eles fossem arrastados por esse gancho que estava na mão do irmão Marcelo, sendo que um desses coletes parece que ele quase que soltava, mas não soltava, e ali essa visão cessava. Amém. Durante o louvor do Júnior, olha, filho, eu vi os anjos te pegarem, te colocarem numa bandeja e te levantarem, irmão, no momento que você louvava. Enquanto você louvava, eles passeavam com você pela igreja e no alto, irmão. Foi essa visão que Deus me deu ao seu respeito. Louvado seja Deus, mestre, até aqui. Amém. Quando o senhor mestre falou de Deus traz as espadas, desenterra espadas, bem no começo, eu tive uma visão. Eu vi várias espadas saírem da terra, sem auxílio de mãos, assim, elas simplesmente saíam. E elas eram espadas sujas. Então, as espadas vieram até um anjo, e ele trouxe, adentrou até aqui e jogou essas espadas aqui. Ele colocou elas aqui, né? Algumas espadas. E esse anjo, ele ficou parado aqui. E no decorrer, ele ficou aqui, esse anjo. Então, já um pouquinho mais para frente, o senhor falou da Rússia, falou da distribuição de DVDs, né? Daquele DVD com documentário. Esse anjo veio, pegou uma daquelas espadas e limpou ela, e ela ficou reluzente novamente. E ele levantou essa espada e entregou ao Senhor. Então o Senhor foi falando, e quando o Senhor falou de faculdade, de fazer guerra dentro das faculdades, esse anjo pegou 3 espadas e colocou elas ali, as 3.
Só que ele colocou elas ali no chão e elas continuaram sujas. E esse anjo, como lamentava, ele balançava a cabeça assim. Eu não vi ele chorando, mas assim deu a impressão que ele se lamentou muito quanto a essas espadas dessa palavra da faculdade. E essas espadas continuam aqui, são várias espadas, muitas espadas. E essas espadas da faculdade, Deus há muito tempo quer fazer uma guerra dentro das faculdades, mas Ele não encontra obreiros. Decepção. Decepção é a palavra que Deus me dá. Ele não encontra obreiros. Todos que entraram dentro das faculdades desse lugar foram reprovados. Fizeram muito pouco. Deus quer mostrar a sua glória dentro das faculdades, assim diz o Senhor. Amém. Eu vi uma espécie de uma teia, assim que eu consigo descrever. Ela era brilhante, assim, ela brilhava que nem diamante. E ela foi até o irmão Alexandre Genésio e ficou. Ela cobriu, ela não desceu, ela ficou te cobrindo assim por cima. Essa espécie de uma teia, ela parecia. Mas ela brilhava, ela está aí, ela brilha muito, essa teia. E eu te vejo em pé, eu não te vejo sentado. A visão que eu tenho, eu te vejo em pé e essa teia sobre ti. Amém. Quando a Dayana estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi um grande anjo, um anjo muito forte. E ele desceu rasgando os céus. Ele rasgou todos os céus e desceu aqui. Ele desceu com uma violência nesse chão e com a sua espada empunhada. E ele desceu aqui. E quando esse anjo levantou, eu pude ver ele. E esse anjo, ele tinha uma armadura e o seu rosto também era de bronze. E ele colocou a espada nas costas e andou pelo meio do corredor e ficou parado ali. E durante todo o louvor, esse anjo ficou parado ali. Amém. Quando o Senhor falou de perdão, eu não me lembro. O Senhor contou aquela história e falou de perdão, que a menina não aceitava perdão. Teve 2 pessoas aqui dentro, 2 mulheres, que falaram com Deus. Assim diz o Senhor: não te dou perdão. O teu perdão terá que vir a esse púlpito e ao sacerdote. Te humilha. Humilhem-se, diz o Senhor. Pois senão o caminho de vocês será o inferno. Eu tive uma visão onde eu vi uma espécie de um ferro. Ele era assim e descia assim. E ele tinha espaço para a cabeça e não tinha mangas. E ele encobriu o irmão Altair. Ele veio assim, encobriu essa parte dele e ficou aberto. Eu tive uma visão muito gloriosa quando o Samuel estava louvando. Eu estava lá atrás e eu olhei para cima e o teto abriu. E quando o teto abriu, eu vi os céus. Eu vi vários anjos. E eu vi um que sentava num trono, mas eu não conseguia ver ele, a sua luz era imensa. E eu vi outro ser que tinha um cetro na mão. E naquele momento, da hora do louvor, eu estava de olhos abertos e eu senti o louvor de muitos subindo e atravessando essa parede, tudo isso daqui, subindo aquilo que eu estava vendo.
eu não sei explicar, mas era glorioso, e o louvor naquele momento conseguiu subir até lá. Amém. Quando o senhor falava, mestre, de lugares antigos, eu vi o irmão Rômulo falar das espadas sujas, que coisa incrível. Está até aqui anotado, eu tinha anotado, e essa eu não anotei no papel que eu vim aqui na frente. Lugares antigos, e eu via muitas espadas sujas, que coisa incrível. Eu via essas espadas saindo da terra, e quando elas saíam da terra, elas saíam sujas, e elas vinham pelo alto, e no caminho elas vinham se limpando, sendo que eu olhava o lugar da onde essas espadas saíam, iam crescendo prédios, que coisa incrível, ia crescendo prédios, ia crescendo casas, e eu via crianças nascerem e crescerem, só que essas crianças, elas tinham na sua mão direita uma espécie de uma marca escura na mão dessas crianças, mas impressionante, da onde essas espadas saíam, cresciam prédios e casas. Eu vi o irmão Rômulo falar agora sobre faculdades, achei interessante, porque essa visão eu não falei aqui na frente, mas estava anotado na agenda. E amém, louvado seja Deus, irmão. E Deus me deu uma visão com você, irmão Rômulo. Eu via descer assim por baixo da sua blusa vários líquidos, sabe? Uma coisa absurda, a ponto de o chão ser encharcado, e eu recebi que tinha mais ou menos ali uns 30 litros desse líquido que saía do irmão, e eu via que esse líquido ele andava assim pela igreja e encostava assim no pé da irmã Cláudia. Que coisa incrível, quando eu olhava para a irmã Cláudia, ela também soltava esse líquido, e eu via a irmã Cláudia afinar. Louvado seja Deus. Quando o Senhor falou assim, naquele contexto de que nós temos que crer em Deus, né, porque Ele anda conosco, eu vi um anjo encostar e colar o braço dele na irmã Daniela Maia. Ele colou a irmã, como se aonde você fosse, Ele estava ao teu lado, irmã. Louvado seja Deus, mestre. Amém. Assim diz o Senhor. Pessoas nesse lugar têm história, mas não têm valorizado. Usa a sua história. Essa palavra foi dada na hora da pregação, e foi dito: nesse lugar tem história. E uma palavra também eu não podia deixar passar. A Ana Clara, a esposa do Marcelo. Assim diz o Senhor: quer ter vida eterna, anda com as suas próprias pernas. Bendito Deus, excelso, glorioso Pai, nós te damos graça, nos capacita, nos ajuda a ser humildes, Deus, porque nós sabemos que enquanto a arrogância, ó Deus, não encontra portas abertas, a humildade não encontra portas fechadas, porque o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por isso, Senhor, nós aqui não viemos buscar o ouro, nem a prata, Deus, nem o engrandecimento. Que engrandecimento buscaríamos, Senhor? Tão somente viemos buscar a Tua face, Deus, porque entendemos que aqui estamos Te servindo, mas o Senhor sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau, porque se houver, Senhor, nós Te suplicamos, guia-nos pelo caminho eterno, pois é tudo que queremos, pois nós cuidamos que somos os Teus guerreiros.